Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que hoje espreita o período de férias do Papa Francisco. Temos entre nós Otávio Carmo, com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade, onde destacamos também a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebrar a vida dos mais velhos é um desafio do Papa Francisco na celebração do Dia Mundial dos Avós e Idosos. Uma mensagem lida em seu nome na Basílica de São Pedro destacou que ninguém pode ser descartado numa sociedade que queira ser digna de chamar-se humana. Chiediamoci. Ho fatto una visita ai nonni, agli anziani della mia famiglia o del mio quartiere. Ho prestato loro ascolto, ho dedicato loro un po' di tempo. Custodiamoli, perché nulla vada perduto, nulla della loro vita e dei loro sogni. Sta a noi oggi prevenire il rimpianto di domani per non aver dedicato abbastanza attenzione a chi ci ha amato e ci ha donato la vita. Abbiamo appena celebrato la liturgia in occasione della prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Un applauso a tutti i nonni, a tutti. Nonni e nipoti, giovani e anziani insieme, hanno manifestato uno dei volti belli della Chiesa e hanno mostrato l'alleanza tra le generazioni. Chiedo al Signore che questa festa aiuti noi che siamo più avanti negli anni a rispondere alla sua chiamata in questa stagione della vita e mostri alla società il valore della presenza dei nonni e degli anziani, soprattutto in questa cultura dello scarto. O tema da fome voltou às preocupações do Papa num momento em que a ONU prepara uma cimeira mundial sobre sistemas alimentares. Francisco pede uma mudança de fundo para superar um escândalo incompreensível em pleno século XXI. Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta condivisione. Viene alla mente la tragedia della fame, che riguarda in particolare i più piccoli. È stato calcolato ufficialmente che ogni giorno nel mondo circa 7.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per motivi legati alla malnutrizione, perché non hanno il necessario per vivere. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Dom Jorge Ortiga presidiu a ordenação de 4 novos sacerdotes no dia em que completou 22 anos como arcebispo de Braga. O dia de ordenações sacerdotais na Arquidiocese de Braga coincidiu este ano com a celebração litúrgica de São Bartolomeu dos Mártires. A celebração decorreu na cripta do Sameiro, que acolheu o número possível de familiares e amigos dos 4 novos sacerdotes. Neste momento eu acho que é importante ter a ideia de que a missão é maior do que nós, não é? Independentemente daquilo que nós vamos fazer, é de facto ter esta consciência, se calhar, que não vamos chegar lá e revolucionar tudo, mudar tudo, mas pouco a pouco ir conhecendo as pessoas, ir conhecendo a realidade, ir de facto também moldando-nos por essa realidade, não é? E por isso é um bocadinho assim que eu olho para o futuro, é de facto que
que a missão é maior do que eu, é maior do que todos nós, e estamos aqui para dar o nosso contributo e fazer aquilo que melhor podemos e do modo que melhor conseguimos, não é? E fomos capazes. E eu gostava que os padres do futuro fossem humildes, fossem próximos das pessoas, e esta pandemia, se há coisa que nos trouxe, foi um certo distanciamento, não é? Um distanciamento social entre as pessoas, e isso muitas vezes até levou a algumas situações, se calhar, de falta de própria compaixão, não é? Um bocadinho. Por isso, se soubermos ser sacerdotes no contexto em que vivemos, sacerdotes próximos, humildes e que também que saibam ter muito bem acentuada a sua dimensão espiritual. Acho que é muito importante também que as pessoas olhem para nós e vejam, olha, realmente está ali alguém que nos pode falar de Deus, alguém é uma pessoa de Deus, no fundo. Novos sacerdotes desafiados a trabalhar em conjunto, em sinodalidade. Sem este processo, não será ela própria. Será um produto histórico que muitos desconhecem e a quem negam credibilidade e razão de ser. Mas nós, caríssimos sacerdotes, e vós que sereis ordenados, teremos de anunciar e profetizar o futuro, não com a repetição, substituição ou adaptações. É um tempo novo. Um tempo novo projetado também por quem chega de novo ao sacerdócio. É um dia de grande alegria, de emoções fortes, de uma caminhada que começou há sensivelmente 9 anos, desde o pré-seminário ao seminário maior, e que hoje conheceu uma nova etapa, conheceu um novo rosto, e agora daqui para a frente caminhar nesta alegria de um espírito rejuvenescido por Cristo, na consciência de que tantos rostos, tantas histórias, tantas pessoas aqui nos acompanharam e nos acompanham para o longo da vida. Jorge Miguel Ferreira Rodrigues, Paulo António Marcos Pereira e Pedro Joaquim Antunes, da Arquidiocese de Braga, e Francisco Cortês Ferreira, da Companhia de Jesus, são os novos padres ordenados por Dom Jorge Ortiga no dia em que completou 22 anos como arcebispo de Braga. Mostrar aquilo que não se quer ver é o desafio assumido pela nova equipa da assistência espiritual e religiosa nas prisões. O 16º Encontro dos Assistentes Espirituais e Religiosos Católicos nos estabelecimentos prisionais de Portugal decorreu em Fátima e foi a ocasião de lançar a nova equipa da Coordenação Nacional, que assume a continuidade com o trabalho desenvolvido pelo Padre João Gonçalves, já falecido. Um trabalho considerado de referência que vai continuar a inspirar esta presença de igreja que se quer disponível e criativa. Criatividade e, ao mesmo tempo, uma originalidade dinâmica para estar é o desafio que a pastoral penitenciária sempre tem que ter. Nós estamos a lidar com uma periferia que é por ela própria periférica, ou seja, é uma periferia que não se quer ver, ou pelo menos temos alguma dificuldade em ver. Isso quer dizer que da nossa parte vai ter que haver aqui um desafio muito grande de mostrar aquilo que não se quer ver. Isso é difícil, obviamente será perturbante em algumas circunstâncias, mas que é tremendamente necessário até para nós questionarmos os nossos modelos sociais e as nossas configurações de perfeição e de justiça, que obviamente têm que estar sempre sujeitas a uma crítica salutar, e é um desafio ainda maior para nos tornarmos um bocadinho mais de acordo com aquilo que é o projeto. O presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família esteve presente e sublinhou a necessidade das comunidades cristãs envolverem também esta realidade quando ela está no âmbito geográfico da paróquia, contribuindo assim para quebrar o isolamento e a invisibilidade social. A privação de visitas das famílias, de licenças precárias, da assistência espiritual e religiosa, do acompanhamento e da presença dos voluntários. Portanto, esta invisibilidade, não é? Que nós temos de ajudar a superar, não é? E ajudar as comunidades a integrar, ajudar a integrar os estabelecimentos prisionais na realidade territorial, da pastoral territorial, das paróquias e das vicararias.
Um trabalho que quer criar comunidade mesmo entre aqueles que se encontram reclusos e que não os exclui dos momentos que marcam, entre nós, o futuro da Igreja, como são as Jornadas Mundiais da Juventude. Entrar em contacto com os jovens, né, dos centros educativos, e também já estivemos no estabelecimento profissional de Leiria, que é também de jovens, no sentido de ali fazer o anúncio das jornadas, de acompanhar neste caminho de preparação para a jornada aqueles jovens que quiserem, que manifestem disponibilidade, e também para os integrar na participação nas jornadas na parte da área artística, não é? Porque, por exemplo, o Estabelecimento Profissional de Leiria tem um bom projeto de ópera, que já fizeram uma atuação na Gulbenkian, e, portanto, é um modo também de os aproximar. Manuela Raimundo, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foi uma das presenças neste encontro, onde se referiu às expectativas da assistência espiritual religiosa no pós-pandemia. A assistência espiritual e religiosa tem um papel importante nos reclusos, por forma a que possam ter, como diz, um ombro amigo, alguém com quem, a nível espiritual, possam partilhar, possam estar próximos, possam ter um irmão com quem possam desabafar e com quem possam partilhar o que nos vai na alma e no coração. Portugal tem uma realidade prisional composta por 49 estabelecimentos, mais um da responsabilidade das Forças Armadas. O atual coordenador deste serviço de assistência religiosa considera importante visitar cada um e entrar em interação com cada uma das realidades. Eu penso que este registro sinodal é importante para entendermos uma dinâmica diferente, que não seja só apenas um planeamento de execução de atividades, mas de facto uma comunhão na construção do próprio projeto. As prioridades da assistência espiritual e religiosa católica, no momento em que este trabalho pastoral se estrutura cada vez mais numa experiência de comunhão e partilha. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode acompanhar o essencial da atualidade religiosa na Igreja Católica. Agora conversamos com Otávio Carmo, que é o chefe de redação da agência Eclésia, também vaticanista. Olá, Otávio. Boa tarde, Henrique. As férias do Papa Francisco foram umas férias este ano um pouco diferentes, não é? Elas já são diferentes do que nós, por norma, associamos a férias. Ele não sai do Vaticano, habitualmente apenas não tem compromissos públicos e, portanto, passa mais tempo no seu escritório, em leitura, a fazer coisas que habitualmente não tem tempo para fazer durante o resto do ano, a preparar documentos, ele próprio já disse isso, e, portanto, baixa o ritmo, mas não, nem sequer vai a Castel Gandolfo, como faziam os seus antecessores durante o mês de verão. Agora, este ano, obviamente, com a questão da intervenção cirúrgica e os 10 dias que passou no hospital, percebe-se que o tempo foi mais de recuperação, até num sentido mais clássico do pós-operatório. Nós já vimos uma diferença, quem vai acompanhando a Eclésia viu alguma diferença, acho eu, entre o primeiro Ângelus depois da saída do hospital e o do último domingo, apesar de o Papa Francisco não ter presidido ainda a missa do Dia dos Avós e dos Idosos na Basílica de São Pedro, porque, enfim, seria bastante exigente estar mais de uma hora com os vários movimentos próprios de uma celebração, de levantar, de ajoelhar, aquilo que as pessoas que estão habituadas a isso sabem. Mas sim, eu penso que é um momento importante, porque vem aí meses de muitos compromissos e muito exigentes. E apesar da convalescência, foi um Papa interventivo. Sim. E nós ainda agora tivemos esta ideia que eu acho que foi muito acarinhada pelas comunidades e por muitas das pessoas que nos estão a ver, a ideia da celebração de um dia dentro das comunidades católicas, de dia para os avós e para os idosos. É um marco, é algo que vai ficar deste pontificado, de um olhar para o diálogo entre gerações, de valorizar aquilo, por exemplo, aquilo que aconteceu depois do Sínodo dos Jovens em 2018 até agora, perceber que
que é preciso criar espaços de diálogo, que é preciso criar espaços de encontro entre gerações que aparentemente estão muito distantes, mas que na verdade têm muito a partilhar. Isso tem sido uma intervenção sistemática do Papa Francisco, e depois agora, que acabou esta quarta-feira em Roma, por exemplo, a questão da pré-cimeira da ONU sobre sistemas alimentares, em que tanto o Papa como as delegações da Santa Sé e os representantes da Santa Sé, como a delegação da Caritas, foram muito, muito interventivas na ideia de que é preciso alterar radicalmente o sistema global. Tirar o controle dos sistemas alimentares da mão de uma série de grandes empresas e, sobretudo, valorizar o nível local e criar respostas locais que possam combater a desnutrição e a questão da fome, que é uma preocupação que nós vimos agora do Papa Francisco, e que é particularmente chocante, estando nós em 2021, com o desperdício alimentar que existe, ainda continua a haver milhões de pessoas submetidas ao drama da fome. E nota-se que estas intervenções do Papa, nomeadamente estas no âmbito da Cimeira da FAO, vão começando a produzir efeito, vão criando atitudes, digamos assim, no concreto da realidade. Eu penso que o que se começam a criar são redes. Isso é importante. Falamos da FAO, como podemos falar, por exemplo, da Laudato Si, em setembro vamos ter o mês da criação. As pessoas sentem que têm no Papa Francisco e na Santa Sé um interlocutor para estes temas. E isso é fundamental. É fundamental que possam sentir que há uma grande liderança moral, vamos chamar assim, porque é mesmo assim, religiosa, moral do mundo, que está do seu lado para colocar estes temas na agenda internacional. Portanto, os resultados podem não ser imediatos. Também é difícil. Estamos a falar de situações extremamente delicadas, que se arrastam há décadas, mas há a criação de sinergias, de redes, de pessoas que apontam para o mesmo caminho e, sobretudo, isso para mim é que me parece mais importante, o que o Papa Francisco consegue fazer é amplificar a voz de pessoas que estariam colocadas à margem deste processo. Nós não estamos a falar de grandes lideranças internacionais dos maiores países do mundo apenas, estamos a falar de comunidades indígenas, de comunidades locais, de movimentos femininos, no caso da agricultura, que encontram no Papa um interlocutor privilegiado para amplificar as suas preocupações. No Papa e na Caritas, aqui especificamente, também temos de dar esse mérito, sobretudo nesta questão da fome e da desnutrição, dar voz a populações que, por norma, não teriam espaço no debate internacional e que encontraram no Papa Francisco, de facto, alguém que leva as suas preocupações e que é impossível ignorar. Aqui a questão é fundamental esta. É impossível ignorar um discurso do Papa, que normalmente até tem honras de abertura nestes grandes eventos, porque é um convidado especial, percebe-se. Portanto, é sempre dos primeiros discursos a ser transmitido, quando é por videomensagem, e depois, a partir daí, é impossível contornar. Fica o elefante na sala, quer dizer, ninguém pode fingir que não acabou de ouvir o que o Papa disse, não é? E essa é que nestes grandes âmbitos de discussão internacional, claramente é um papel que ele tem desempenhado na perfeição, não apenas de transmissão da mensagem, obviamente importante e que ele faz sempre, da perspectiva católica sobre estes temas, mas também de chamar a atenção para a variedade de discursos e para a variedade de preocupações que existem, e eu acho que isso vai continuar a existir nos próximos meses, vai ser uma marca do Papa Francisco no retomar da sua atividade normal, a variedade de preocupações que existem que estão a ser ignoradas no atual contexto e especificamente, até se quisermos, ainda no contexto da pandemia. E depois vem, ao fim e ao cabo, reforçar essa imagem de igreja e que tem que ser assim, uma igreja presente na condição existencial da vida humana, não é? Sim. Não alienada sobretudo a perspectiva de que quando estamos a falar de 1.200 milhões de católicos em todo o mundo, é realmente em todo o mundo, nos 5 continentes, em todos os países, ou seja, há uma variedade de vivências, de realidades que efetivamente têm de chegar a Roma, têm de chegar na sua sensibilidade, na sua problemática, mas também nas soluções que estão a ser implementadas. Isto é muito importante. Isso também tem sido uma marca, por exemplo, o Dicastério para o Desenvolvimento Humano tem sido uma marca muito presente de soluções que estão a ser testadas e que estão a ter bom resultado no terreno serem apresentadas para que haja mais gente a replicar. E isto não é apenas uma preocupação humanitária, até porque o próprio Dicastério chama para o desenvolvimento humano integral. Aqui é uma preocupação de valorização de experiências humanas
que muitas vezes são esquecidas e que podem vir a ajudar outras pessoas a ter uma vida melhor. Isso parece-me fundamental. É uma questão de coerência de Evangelho e o Papa tem. E do que tem sido o pontificado. E como eu dizia ainda há pouco, vêm aí grandes desafios, vem um processo sinodal, vem do ponto de vista... Os próximos tempos serão tempos intensos. Sim, porque... O regresso de férias terá muitos desafios. Tem desde logo uma grande viagem à Europa, com passagem pela Hungria e pela Eslováquia. Estamos a falar, pode não parecer a coisa mais espetacular do mundo para quem está a ouvir, mas estamos a falar de países que ainda há poucas décadas tiveram uma experiência política e de vivência do cristianismo em uma situação de perseguição que já aconteceu com a viagem do Papa à Albânia, por exemplo, foi muito marcante. Esse testemunho, essa mensagem de quem viveu o cristianismo noutras circunstâncias, sobretudo perceber o que é que estas comunidades que estão numa grande transformação social, política e cultural têm a dizer ao resto do mundo e o que é que o Papa também lhes pode levar. Mas desde logo, o facto de já em setembro nós já temos a perspectiva de uma viagem de vários dias, com passagem por várias cidades de Budapeste, desde logo para encerrar o Congresso Eucarístico Internacional, e depois várias cidades da Eslováquia, com uma aproximação muito significativa em termos geográficos à Ucrânia, que me parece que também, enfim, ainda passou meio despercebido na análise. O Papa vai estar muito perto da fronteira com a Ucrânia, que é uma preocupação também central por causa do conflito que está latente no leste do país. Portanto, há aqui uma intencionalidade, efetivamente, de continuar a marcar a agenda e de chamar a atenção para pontos que são fundamentais para o Papa Francisco. Obrigado, Otávio. Obrigado por nos teres aqui trazido estas linhas de força também, de um mês que, apesar de ser de férias, nunca é totalmente de férias e é sempre carregado de mensagens fortes para todos. Obrigado, Otávio. Recordo ainda que mais logo pode também acompanhar o programa Eclésia quando forem 22h45. Basta para isso sintonizar a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.